E aí, gente, tudo bom? Vamos aprender Crônicas, 1 Crônicas 21, e ver o que Deus tem para falar aos nossos corações. Então vamos ler. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então aqui a gente pode perceber que Satanás ele se levanta. Vamos pegar aqui o sentido desse verbo levantar, surgir, né? Ele surge. Às vezes está tudo bem na tua vida e de repente surge um elemento assim que não é muito bem-vindo, né? Satanás é um adversário. Então ele surge. Então ele surge contra a nação. Contra a nação quer dizer contra a própria família, contra os próprios irmãos, contra as pessoas em geral. E ele se levanta, ele surge. Nisso que ele surge, ele faz algo, ele incita a Davi. Vamos pegar o sentido desse verbo incitar, ele seduz. Então, o que Satanás vem para fazer? Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, mas antes dele matar, ele seduz. Ele seduziu a Davi a levantar o censo de Israel. Perceba que existe aqui dois verbos, levantar e incitar. O verbo levantar está no passado, né? Incitar também está no passado, porque é uma narrativa, né? Mas perceba que aqui não teve uso de espada. Satanás não veio contra Davi com uma espada, ele veio com uma sugestão, ele veio com uma sedução, com um desejo. E qual foi esse desejo? Levantar o censo de Israel. O povo de Israel pertence a Deus. Na lei está escrito no Antigo Testamento que quando ocorria isso, ocorria um sacrifício individual para cada pessoa. Deus não estava pedindo para fazer nada disso. Quem estava pedindo? Satanás. O que a gente se lembra? A gente se lembra de. Nós nos lembramos de Satanás querendo seduzir Jesus. Transforme as pedras em pães. Então, Satanás, ele coloca seduções, ele incita, ele surge, ele fala. Falou com Jesus, falou com Davi, pode falar comigo, pode falar com você também. É muito importante você colocar cada desejo, cada pensamento do teu coração diante do Senhor para que você saiba a origem desse desejo. Tem coisa no teu coração que pode ser Satanás e não você. Então preste atenção, viu? Fique ligado, fica ligado, irmã, fica ligado, irmão, fica ligado, pastor, pastora, evangelista. Você pai de família, você mãe, né? Você que é filho, você que é funcionário, né? De uma empresa. Cuidado, cuidado com o seu desejo. Como que eu posso me cuidar? Ora, eu posso apresentar ao Senhor aquilo que vem à minha mente. Senhor, isso que vem à minha mente vem de ti, vem de mim, vem de Satanás. Me ajuda, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Então aqui Davi é um líder, mas Satanás chegou para ele para querer vencer a nação, porque se levantou, né, surgiu contra a nação, que aqui está a palavra contra, tá vendo? Preposição contra, oferecendo aí uma oposição à nação de Israel. Então, você perceba que Satanás ele é ardiloso, sutil. Quando ele quer vir contra você, na maioria das vezes ele não vai mostrar uma espada para você, ele vai te dar uma sugestão, algo que você
por estar numa paz, por estar no bem-estar, você está com as suas defesas, assim, meio que suas defesas estão bem. Você está relaxado, vamos dizer assim. Você não está tão assim vigilante, você não está tão alerta. Quando Satanás às vezes ele chega para você para te oferecer algo, para te seduzir, porque se fosse uma espada que ele te oferecesse, você ia ficar, opa, você ia levantar o escuro da fé e apagar o dardo de Satanás. Não, mas ele não levantou com uma espada, ele levantou com uma sugestão, que nessa sugestão lá na frente a gente vai ver que é uma questão de orgulho. Satanás está mexendo com o orgulho de Davi. Ó, disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Perceba que Joabe ele está ligado. Opa, trazer culpa. Olha que ele teve o discernimento. Por que trazer assim culpa sobre Israel? Não era sobre Davi somente, era sobre Israel. Quem estava tomando a decisão era Davi, mas a nação iria pagar pela culpa. Então, você que é chefe de família, cuidado com as decisões que você vai tomar. Você que é líder de uma empresa, cuidado. Você que está diante de uma organização, de uma instituição, diante da família, diante de muitas coisas que Deus pode ter colocado em suas mãos. Você pode colocar não somente a sua vida, mas a vida de outros a perder. Então, fique ligado, fica ligada, irmã, irmão, e preste atenção nas pessoas que Deus colocou na sua vida. Deus colocou pessoas na sua vida. O Joabe, por exemplo, era um guerreiro que estava ao lado de Davi e que deu um conselho para Davi. Ele teve o discernimento. E aí eu quero falar com você o seguinte: você sabia que tem pessoas que estão do teu lado que elas te dão conselhos bons e elas sentem às vezes aquilo que você não está sentindo? Às vezes elas veem aquilo que você não está vendo. Então é necessário você parar, escutar esse alerta do teu amigo. Se ele é teu amigo mesmo, escute. Tem um filtro daquilo que o teu amigo vai te falar. E também tem um filtro daquilo que vem na tua mente, no teu coração. Primeiramente, isso. Tem um filtro naquilo que vem no teu coração. Saber a procedência. Vem do diabo? Vem da minha própria pessoa, ou seja, da minha carne? Vem de mim mesmo? Ou vem de Deus? Isso aqui é para a glória de Deus? Isso aqui é para eu me orgulhar? Para que eu estou fazendo isso? Joabe, ele entendeu. Aqui, ó, olha aqui. Ele começou a falar aqui no versículo 2, ó, no versículo 3. Então, disse Joabe. Então, às vezes, Deus lhe diz alguma coisa, Deus ele alerta você de um pecado, de uma culpa grave, antes de acontecer. Então, aqui, olha, Joabe, ó, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Joabe entendeu que quem estava diante do número grandioso do exército era o Senhor. Era o Senhor. E a pergunta: não são todos servos do Senhor, do meu Senhor? Por que requer isso? Então, qual o motivo disso? Sabe? Ele faz uma pergunta, faz mais de uma pergunta. Na primeira pergunta: eles não são teus servos? Por que o Senhor quer isso?
Por que que você vai trazer culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Então Joabe fez isso porque respeitou a autoridade. Mas não era o que ele estava assim discernindo. Ele discerniu sabiamente da parte de Deus, ia trazer culpa. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tá vendo? Então você que tem um amigo espiritual, um amigo às vezes que está nas suas guerras de oração, de luta, que às vezes nós não puxamos a espada, nós não puxamos o arco para lutar, mas nós lutamos espiritualmente com armas espirituais, lutamos com orações, com jejuns, com a palavra de Deus. E esse pastor, que é um homem de Deus, essa pastora, este irmão, que tem falado algo da parte de Deus para você, vale a pena você colocar a fala dele, a palavra dele diante do altar de Deus, para que você seja instruída, instruído. Amém? Versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus. Ó, tudo isto desagradou a Deus. Agora eu quero falar uma coisa para você. O que você está fazendo está agradando a Deus? O que você quer fazer é para o agrado de Deus? Porque aqui está tudo, ó, tudo isto, o que foi dito anteriormente, né, do versículo 1 ao versículo 6, desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então essa parte aqui tem, se não me engano, tem um versículo que fala: percorreu todo Israel, então voltou para Jerusalém. Parece que teve um período de 10 meses. Então o que que acontece? Quando Joabe ele vem aqui no versículo 7, versículo 8, né? Quando Joabe, antes, né, ele entrega o número a Davi, da contagem, ele fala: então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. É bom que você se arrependa, e aqui Davi ele se arrependeu muito tempo depois que ele recebeu o número do recenseamento, sabe? Mas ele poderia se arrepender disso antes, né? Olha o tempo que levou para ele confessar essa culpa, essa dor, sabe? É muito tempo para confessar um pecado. E por que que ele confessa depois? Por quê? Por que que ele não pediu discernimento antes? Tanto tempo para confessar algo a Deus, né? Tem até um versículo que diz: enquanto me calei, os meus ossos se secaram. Então não fique quieto diante de um pecado. Confessa a Deus, fecha a porta do teu quarto e fala aquele desejo que está no teu coração, que a palavra de Deus não aprova. Tem coisas que a palavra de Deus não aprova e o Espírito Santo já falou isso no teu coração. Aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento que você tem no teu coração, confessa ao Senhor, deixa esse pecado e perdoe, sabe? Aquele relacionamento ilícito, aquele homem que não pertence a você, aquela mulher que não te pertence, deixe esse pecado, confesse a Deus e deixe o seu pecado. Ó, ele fala: porque procedi muito loucamente. Todo pecado ele tem por trás uma incitação,
uma sugestão, uma sedução de Satanás. Então não seja não seja guiada por Satanás, não seja guiado por Satanás. Tudo isso desagrada a Deus. Aqui no versículo 7, ó, tudo isso desagrada a Deus, e Deus ele pode fazer o quê? Pode te corrigir. Então, Deus lhe corrige e tem misericórdia, mas o homem não tem misericórdia. Então, vamos prosseguir, ó, versículo 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Os 3 anos de fome, 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, o que por 3 dias para do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então compreenda que o Senhor Deus, ele traz uma correção. Tem uma palavra de Deus que diz assim: o Senhor corrige aqueles que ele ama. Então, correção, você vê que quando o pai corrige o filho, é para que ele viva bem. Um filho que não é corrigido é um problema para você e para a sociedade. Muitas coisas que acontecem hoje no dia a dia, ladrões, ladras, pessoas que tomam aquilo que não lhe pertencem, elas são presas e maltratadas. Muitas vezes essas pessoas que são adultas hoje na infância, elas não tiveram a correção necessária. Então tem pessoas hoje que estão padecendo na mão dos homens. Homens não têm misericórdia. Então a misericórdia, você exercendo sobre o seu filho, sobre a sua filha, é a correção também. Ah, eu vou ter misericórdia, eu não vou corrigir a minha filha. Não, isso não é misericórdia. A misericórdia cabe à correção, porque você vai colher o fruto disso mais tarde, quando seu filho, sua filha for adulta, né? Então preste atenção. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor, se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo quando Davi vinha chegando a Ornã. Este olhou e o viu, e saindo da ira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da ira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me-o pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a, o rei meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer.
Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Arnã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios. Então perceba, sacrifícios pacíficos invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Sobre o altar do holocausto, o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Então aqui a gente percebe o seguinte: Deus responde com fogo, a mesma resposta que Deus deu a Elias, a mesma resposta que Deus dá também a Abraão. Então, trazendo aqui para a gente uma convicção que Deus agradou-se da oferta. E uma questão também a se falar é sobre aquilo que muitas vezes a gente precisa de ajuda para algo, e às vezes a gente não quer ter assim um sacrifício próprio, né? Não sei se você sabe, mas tem gente assim que procura muito 100% a oração de outra pessoa, 100%. Ela mesma não entra no quarto, ele mesmo não entra no quarto para colocar diante do Senhor as suas queixas, suas dúvidas, seus medos, sabe? Não estou dizendo de pessoas aqui, opa, a bateria está acabando. Não estou falando de pessoas aqui que pedem ajuda em oração. Estou falando de pessoas que ficam 100% dependendo de tudo que uma pessoa faça. Então, assim, Deus lhe quer o seu compromisso pessoal, o seu sacrifício pessoal. Ele espera que você se achegue a Ele, porque Ele vai se achegar a você. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Desse capítulo 21 de Crônicas, você faça uma oração dizendo: Senhor, guarde o meu coração, me ajude a guardar o meu coração, me dê graça para guardar o meu coração, porque eu não quero pecar contra ti, não quero te desagradar. Deus vai te ajudar, Deus vai me ajudar. Então faça desse capítulo 21 de 1 Crônicas orações para que Satanás não tenha poder para incitar você, você tenha logo discernimento, resista ao diabo, o diabo fugirá de você. Amém? Deus te abençoe, você tenha um dia muito abençoado, guardado pela provisão do Senhor.